Bom, perguntas dos teletertulianos. A primeira pergunta ao verbetógrafo. Na fatologia, página 7, terceira linha, favor comentar o dicionário de neologismos da Conscienciologia de Neo. Como ter acesso a esse dicionário? O dicionário de neologismos da Conscienciologia está no Prelo, né? A equipe liderada pela professora Lourdes está finalizando esse dicionário. Ele hoje consta, até onde eu acompanhei, de 14 mil termos e expressões neologísticas, ou seja, expressões novas, expressões orismológicas, quer dizer, expressões da ciência, conscienciologia, retirada das obras, principalmente do professor Valdo Vieira. Então, eu penso que nos próximos meses a gente vai aí ser brindado com o lançamento dessa obra. Então, é um exemplo muito interessante, não só de como você sustenta uma ciência a partir das informações, das verbons, dos conceitos que essa ciência propõe, a partir da publicação dessas informações na forma de dicionário, mas também é um modo, você conversando com essa equipe, você vê, vamos dizer assim, as características que compõem a feitura de uma obra lexicográfica. Uma delas, para a gente não aprofundar, é você conseguir delimitar o seu campo de atuação, ou seja, até onde você vai. Porque todo dicionário mais sério que se propõe a fazer um estudo, um trabalho como esse, de Neo, teoricamente ele não tem fim. Teoricamente, se eles fossem procurar e continuar procurando, esses 14 mil, com certeza ele ficaria defasado. Então, você saber o momento de parar, o momento de você dar o corte num trabalho como esse, às vezes é muito difícil. Eu lembro que no início eles foram, quando fizeram a primeira contagem, tinha 7 mil. E aí foram peneirando, buscando, pesquisando, classificando essas informações, essas expressões, e aí conseguiram chegar em 14 mil e tiveram que parar, porque senão realmente não teria fim. Então, iniciar uma obra desse tipo, a pessoa tem que ter lucidez dos critérios que ela vai obedecer para ela poder se manter nessa linha. A gente deve comentar isso mais na frente. Ainda mais considerando a produtividade do professor Valdo Vieira, né? Não pararia considerando nunca que o DAC não entrou, por exemplo. Ao verbetógrafo, na fatologia, página 6, segunda linha, 2. O que é lematização? Lematização é você colocar na forma de lemas ou na forma de verbetes, é justamente você dicionarizar uma palavra ou expressão. Então, lema é um sinônimo de cabeça, de entrada, de verbete. Então, o ato de lematizar, por exemplo, é você justamente fazer essa ordenação, em geral, na ordem alfabética, visando compor um dicionário. Da mesma maneira, a gente colocou aí a questão da lexicalização das palavras e expressões. É a mesma ideia. Os lexemas são essas unidades do léxico, né? Normalmente, principalmente, considerando quando elas já estão dicionarizadas. Por favor, aqui no meu online, a página 6, fatologia, bem no finalzinho da fatologia, antes de mudar de página, os 13, as últimas duas linhas, ali, os 13 neologismos. Uhum. O que a gente quis deixar registrado e chamar a atenção, que não sei se todo mundo conhece, principalmente os teletertulianos, é que justamente em 2010, esses termos que estão em itálico, eles foram dicionarizados pelo Sacconi. Então, isso a gente comentou um pouco mais cedo. Esse dicionário, o grande dicionário Sacconi, que é, vamos dizer assim, o resultado de várias outras obras, né? O Sacconi tem gramática, tem vários outros livros relacionados com a língua portuguesa, não R+, etc. E aí ele vem em 2010 e publica esse dicionário. E para nossa grata surpresa, ele traz aqui o registro desses neologismos, né? Então, só para deixar registrado, vou procurar aqui
Conscienciologia para a gente ver o que ele fala, o modo como ele registrou aqui, porque uma coisa interessante também é o seguinte: não basta só registrar, porque vamos supor que ele tivesse registrado com uma conceituação completamente diferente, deturpada, vamos dizer, que não é, vamos dizer, que não condiz com a nossa realidade. Isso, às vezes poderia ser um trabalho contra ao nosso, né? Mas ele coloca aqui o seguinte, na página 509, Conscienciologia, estudo da consciência e de suas mais variadas formas de manifestação. Ponto, sintético. Quem quiser mais vai saber. E aí ele coloca assim, neologismo. E aí um subverbete ele coloca conscienciológico. Então, por exemplo, termo conscienciológico. Ele coloca um adjetivo relativo à conscienciologia. Então, esses termos que a gente comentou aqui, por exemplo, pensenologia, vale a pena ver também. Ele coloca, você vê que ele pesquisou, você vê que ele não chutou, você vê que ele não, vamos dizer assim, se conteve com um pouco, né, de ouvir falar. Ele deve ter lido, pelo menos, o Projeciologia, os 700 experimentos, para ele poder definir do modo como ele definiu. Vamos ver como é que ele... E ter mais confiança também, né? E ter mais confiança, exatamente. Poder definir de fato. Ele coloca aqui pensenologia, ramo da conscienciologia, quer dizer, é uma ciência, é um ramo da conscienciologia que estuda os pensenes. E aí ele coloca entre parênteses, pensamentos, sentimentos e energias, sendo que pensamentos, o PEN é em azul e o resto é em preto. Sentimentos, o SEM em azul e o resto em preto. E energias, o N em azul, da mesma forma, é neologismo. E ele coloca pensenológico relativo à pensenologia. Pedro, Então foi por isso que a gente quis registrar aqui. E como você entendeu que ele dicionarizou evoluciólogo e não dicionarizou conscienciólogo? Ele dicionarizou conscienciológico, né? Aí eu não sei te dizer, porque talvez ele tenha encontrado muita referência de evoluciólogo. Pensa nos 700 experimentos. Tem muita referência de evoluciólogo e não tem de conscienciólogo. Conscienciólogo é mais recente. Então eu atribuo a isso, a um processo mesmo histórico. Se a gente pudesse ter, né, vamos dizer assim, uma obra que registrasse a história da língua, vamos dizer, conscienciológica, a história da terminologia conscienciológica, a gente veria isso. Que determinados termos, eles passaram em brancas nuvens e hoje, com o tertuliário, com os verbetes, a gente resgatou e eles ficaram. Um deles é esse, é conscienciólogo. Não era muito comum a gente falar isso antes, né? Eu lembro que quando o professor Valdo chegou em Foz, ele começou a falar, não, eu quando chego nos hotéis, eles me perguntam a minha profissão e eu falo que eu sou conscienciólogo. E aquilo começou a reverberar. Mas na época dos 700 experimentos não era tão comum. Então deve ser isso, deve ser simplesmente um processo de registro escrito, que ele deu preferência a evoluciólogo, que era o orientador evolutivo, né, na época, era um sinônimo, ainda mas havia essa menção mais frequente do que conscienciólogo, e até conscienciologista, se não me engano, tem na enciclopédia também, menos usado, mas tem. Pedro. Thank you.